Olá, meus queridos amigos e queridas amigas. Estamos aqui mais uma vez com a nossa reflexão e continuaremos no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. E hoje estamos no item 4, Causas atuais das aflições. Então, nós temos que distinguir o que são as causas atuais das nossas aflições. Isso tem muito a ver com o nosso comportamento, o nosso caráter perante a vida. Digamos que eu me envolva com uma pessoa que tem muito poder, muito dinheiro. Eu estou interessado nos prazeres da vida material. O que esse poder, a questão financeira, pode me oferecer? Mas eu não estou preocupado com a parte afetiva. Se eu gosto dessa pessoa, se eu amo essa pessoa, e entro nessa, o que acontece? Então, chega um determinado momento na vida que eu começo a sentir falta de afeto. Então, eu não consigo mais ter aquela harmonia com aquela pessoa, mesmo com todo o glamour. Então, eu começo a ter dúvida. E começo até a encontrar outra pessoa que realmente eu sinto afeto, mas eu estou preso naquele relacionamento. Então, eu me perco naquele relacionamento e continuo nele pelos meus interesses. Então, eu gero muitas aflições na minha vida atual, por esse interesse. Outro momento dos interesses da nossa causa de aflições na atual reencarnação, o que acontece também? Acontece nos nossos filhos. Nós somos responsáveis pelos filhos. Deus coloca os filhos na nossa vida para os nossos cuidados. E Ele é um espírito que tem um passado, como nós temos, e Ele apresenta logo na infância algumas tendências que nós devemos podar. Educar esse espírito. Por exemplo, um espírito ligado à violência. Ele começa a mostrar a violência na infância, agredindo o coleguinha. A gente acha bonito que o filho bate na outra criança e deixa isso acontecer. Ele cresce e vai fazer o quê? A mesma coisa. Aquela tendência não foi podada, má tendência. Então, ele vai desenvolvendo e quando ele chega numa idade adulta, ele continua com aquele comportamento. E a gente se pergunta, poxa, mas por que ele faz isso? Eu dei uma educação para ele, mas as suas tendências, o seu sentimento de violência não foi podado. Assim acontece também com os vícios. As pessoas têm uma tendência e a gente não pode. Tem uma tendência à avareza. E os pais veem isso e dá tudo que o filho quer. Tudo. O filho quer, a gente dá tudo e pronto, acabou. E o dia que não tiver para dar? É aquelas crianças, por exemplo, que se joga no chão, faz aquele pampeiro dentro de supermercado, em qualquer lugar. Aquelas tendências têm que ser cortadas. Tem que ensinar a criança que hoje não é possível. Colocar limites, justamente para que ela se eduque perante a vida. Para que essa birrinha não continue na adolescência, na fase adulta. Não fazer desaforos só porque houve um não. Nós temos que aprender a ouvir o sim e tem horas que ouvir o não e também falar o não, que é a nossa grande dificuldade. Então, a gente conserva as más tendências desse espírito. E depois há uma decepção com essa criatura depois que ela cresce. E a gente fica reclamando da vida. Mas o que acontece? É justamente esse é o fator. Que a gente não poda. A gente não educa.
a gente deixa, fica com dó. A criança quer ir. Um vício, a gente não senta a criança para conversar. O adolescente. A gente vê os abusos da sexualidade e a gente também não. Vai lá conversar com a criança para mostrar para ele o que ele está fazendo da sua própria vida. Então, muita coisa ali poderia ter sido evitada. Então, nós colhemos aquilo que plantamos. Nós não observamos nossos filhos. Não observamos as suas más tendências. Não educamos. Isso vai se manifestar no futuro. É a nossa responsabilidade. Por isso eles estão sob nossos cuidados. Assim como nossos pais têm a responsabilidade por nós, quando éramos crianças. Nos educar. Fazer da gente um cidadão de bem. Ajudar a gente a desfazer, a ser educado, a mudar essas más tendências para as virtudes. Desenvolver as virtudes no filho. Desenvolver no filho não a discriminação por cor de pele e não incentivar isso, mas mostrando para ele que aquilo é normal. Um filho está brincando na areia com o pretinho, com a pele amarela, com aquele pobre, e a gente tem as melhores condições de vida, não tire ele de lá. Deixe ele brincar, deixe ele ser feliz, para ele aprender a conviver em sociedade. Para quê? Para se ele se educar. Para que ele não nasça com esse preconceito, não cresça com esse preconceito. Que ele já tenha aquela má tendência, mesmo até que não tiver. Mas não podemos incentivar. Então, sempre a educação moral e a inteligência. Porque cometemos muitos erros na vida e nós temos o péssimo hábito de culpar o terceiro, nossa falta de sorte. E foi a gente que foi negligente. Então, isso causa problemas. Eu tenho uma oportunidade de estudar, eu vou na escola, só faço bagunça. Não estudo, não sou bom aluno. Mesmo assim, faço uma universidade. E você, no futuro, o quê? Um mau profissional. Porque eu não me dediquei. Ou então, eu gosto de determinada profissão, admiro, mas ela não me dá lucro. Então, eu vou para uma outra, de onde eu não gosto, somente por questão financeira. Vou ser mau e vou cometer muitos erros. Porque não é o que eu gosto de fazer, não é o que eu quero para mim. Mas eu faço apenas por interesses. Essa aflição eu vou levar comigo. Então, as nossas aflições atuais são consequências do nosso comportamento perante a vida, das decisões que tomamos. Muitas vezes recebemos conselho, mas não queremos entender a situação, para onde vai nos levar. A avareza, por exemplo, gastar mais do que ganha, a gente faz isso também. Mesmo tendo, a gente poderia fazer um curso de educação financeira para entender como funciona tudo, para que a gente se organizasse dentro do nosso orçamento para não ser avarento. Então, conviver, desenvolver a nossa inteligência, a nossa sabedoria para entender melhor a vida. O comportamento humano, eles estão aí para nos lapidar e não para escravizar. Saber administrar melhor a nossa convivência, amando, gostando das pessoas, vendo que a classe social não dá méritos a ninguém.
ela é apenas uma causa da vida atual que estamos vivenciando. O outro tem a sua programação, está vivendo as suas experiências. Eu estou vivendo as minhas experiências. Então não devo me importar com a situação dele. Eu posso até ajudá-lo a melhorar, dar a ele uma condição melhor, mas não discriminá-lo, não explorá-lo, porque isso vai gerar consequências. Eu estou plantando e futuramente terei que colher. Como diz o mestre, quem pela espada fere, pela espada padecerá. Então, eu devo fazer ao outro o que eu desejo para mim. Eu devo fazer ao outro o que eu quero para mim. Então, se eu quero uma boa conduta de uma pessoa e eu tenho um filho, eu devo educar dentro desse princípio, que eu já conheço. A minha bagagem, as minhas experiências de vida. Pode errar? Pode errar. Só sempre dando o nosso melhor. Porque isso vai gerar aflições, tanto para aquela pessoa, como para a gente mesmo. E vamos ser responsabilizados por isso. Então veja bem a responsabilidade que temos como pai, como mãe, na vida de uma pessoa. O que nós podemos fazer com aquele ser que Deus entrega para nós. Justamente assim. É a nossa responsabilidade. E se está ali, é porque somos capazes. Temos apenas que provar a nossa capacidade, desenvolver a nossa inteligência, a nossa moral, para servir de alicerce, de formação de uma nova visão de vida, de uma formação moral daquele que está sobre a nossa responsabilidade e sempre buscando. Eles vão se inspirar sempre nos nossos bons exemplos, do que somos, do nosso comportamento. Por isso, o pai é o herói do filho. A mãe, a heroína para a filha. Tem que ter esse contato. Então, nós temos que ter uma condição moral para inspirar melhor aqueles que estão em nossos cuidados. Então, vamos ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Se inscreva no nosso canal no YouTube e que Deus os abençoe hoje, agora e sempre.